E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para nós. Tudo bem? Tudo tranquilo, na paz? Hein? Olha só, eu sou o professor Braulio, professor na área de humanas. Especificamente, nós vamos trabalhar aqui o conteúdo de história. E nós vamos trabalhar esse conteúdo de história de olho nessa hashtag Bora lá, estudante, para mais uma do Enem. Olha só, pessoal, como nós estamos aqui trabalhando mais uma questão do Enem, eu trouxe para vocês aqui uma questão que cai mesmo, isso aí é em todos os momentos. Quando nós falamos aí do período que é da Segunda Guerra Mundial e o período pós-Segunda Guerra Mundial, que nós conhecemos aí como Guerra Fria, tá? E são conteúdos que devem ser estudados, né? E nós sabemos que dentro desse conteúdo, quando nós falamos de Guerra Fria, não é apenas tem um arcabouço de informações que devem ser estudadas, tá certo? Então, olha só essa questãozinha para vocês que eu trouxe aqui para nós discutirmos e debatermos sobre elas e presta atenção na análise que nós vamos fazer dessa questão, tá certo? Então, nós temos assim, vou fazer a leitura com vocês aqui do comando da questão. É muito importante, dica para o Enem. Comece sempre pelo comando da questão, principalmente a área de humanas, que são textos muito grandes, certo? Comece pelo comando, o que a questão está te pedindo e depois você vai fazer a leitura do texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ler todo o texto e depois fazer a leitura do comando da questão, você tem que voltar e ler o texto novamente. Então você perde tempo. E nós sabemos que para o Enem, são muitas questões para pouco tempo. Então, comece pelo comando. Essa questãozinha aqui de hoje, ela é curtinha, né? Então, dá para a gente ler o texto dela tranquilo. Mas as outras que nós trabalharmos, nós veremos aí que essas outras questões terão textos enormes aí para nós analisarmos, tá certo? Vamos lá, então, tranquilos aí. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como Maio de 1968, ou a campanha contra a Guerra do Vietnã, culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", isso entre aspas, se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos da década aí de 1960, cuja inovação relacionava-se. Olha só, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma análise feita que nós temos que ter um entendimento extremamente importante. Primeiro, a questão que se traz para nós sobre os movimentos existentes que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Primeira informação, Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, não é isso? Que é um revanchismo alemão por causa da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. E sabendo que a assinatura do Tratado de Versalhes em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, foi trágico para a Alemanha. Então, a Segunda Guerra é dada aí como um revanchismo alemão. Visto também que nesse período anterior aí um pouquinho à Segunda Guerra, chamado período entre guerras, nós temos uma situação também extremamente complicada, que é a ascensão dos regimes totalitários, lembra? Nazismo, Hitler na Alemanha, fascismo com Mussolini na Itália, como nós tivemos salazarismo, franquismo e nesse período até o getulismo no Brasil, tá certo? Bem, então os anos que se seguiram, apenas situalizando aqui no tempo e no espaço, porque senão vocês perguntam assim, o professor está falando de quê, de que período, em qual época nós estamos falando? Então, os períodos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, é o período que eu falei para vocês ainda há pouco sobre Guerra Fria, tá? E os movimentos como Maio de 1968, por exemplo, nós temos movimentos que aconteceram na França, onde estudantes se rebelaram na França em 1968, como nós temos também acontecimentos nos Estados Unidos. E eu quero trazer aqui para vocês algumas imagens, tá? Extremamente importante de movimentos, acontecimentos na década de 60. E com isso vocês compreenderem que a história, ela não é isolada. E eu gosto muito de uma frase de Mark Bloch,
quando ele diz, né, na sua frase, abre aspas, hein? Na história há rupturas e continuidades, fecha aspas. Ou seja, o acontecimento histórico ele não é isolado apenas em um determinado lugar, como também ele não acontece ali, se encerra, acabou e pronto. Há uma continuidade no processo histórico. Há consequências aí, beleza? Vamos lá então, vamos analisar então as nossas imagens aí que eu vou mostrar para vocês. Acontecimentos aí que nós temos como cultura e sociedade. Olha só a primeira imagem. Nós temos essa imagem do período, que é um movimento que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, do movimento hippie, que surge nesse período, como faça amor, não faça guerra. Olha a próxima imagem aí para nós analisarmos. Olha, o movimento de contracultura, né? Make love, not money, né? Ou seja, né? Faça amor, não ao dinheiro. Que foi esse movimento de contracultura que surgiu durante esse período, que nos Estados Unidos, jovens vão às ruas, começa um movimento extremamente forte durante esse período contra essa cultura capitalista, esse exagero de exploração, tá? Existente durante esse período. Eu não vou falar mais aqui, senão eu já vou dar a resposta lá da questão nossa, tá? Woodstock, né, que foi um grande, 3 dias de um grande encontro de música, né, do rock durante esse período de 1969. Né? Seguimos aí para a nossa próxima imagem. Tem também essas duas figuras que são símbolo de resistência nos Estados Unidos contra a segregação racial. Nós percebemos aí Malcolm X, né, ou Malcolm X, né, que nós temos aí os Panteras, ou alguns conhecidos também como os Leopardos Negros, e Martin Luther King, que era um pastor da Igreja Batista que lutava contra essa segregação racial nos Estados Unidos. Em 1968 é a sua morte. Eu sugiro que vocês façam pesquisa, porque tem o discurso dele, tá? Tem um discurso dele aí na rede social, falando sobre eu tenho um sonho, né? Que meus filhos, que os homens, mas precisamente ele fala dos seus filhos, sejam julgados pelo seu caráter e não pela sua cor, tá bom? E aí em 1968 ocorre o seu assassinato. Mas é um movimento extremamente forte dentro dos Estados Unidos, tá? Porque Martin Luther King ele é mais pacifista, mais no diálogo. Malcolm X não. Malcolm X ele era mais pancada. O movimento deles era, se fez algo contra um negro, tinha que fazer da mesma forma. Como se fosse aí um olho por olho, dente por dente, tá bom? A nossa próxima imagem, durante esse período, eu quero sugerir esse filme aí para vocês, tá? Estrelas Além do Tempo, que são 3 mulheres, é baseado em fatos reais, que elas são contratadas da NASA, 3 mulheres, que já nesse período já existia um preconceito, né, muito grande, né, uma discriminação, tá? E 3 mulheres negras, é baseado em fatos reais, e esse filme, ele logo inicia ali em 1961. Então retrata também nesse filme a corrida espacial ali, a luta existente ali entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos, tá certo? Vamos lá? Sobre a questão da música na década de 60, olhe bem, nós temos os Beatles e temos também os Rolling Stones, né, que surgem durante essa década de 60. Depois nós seguimos, no Brasil, nós temos a Tropicália, né, durante o período aí que nós temos de... Agora hoje é complicado, né, galera? Porque nós falamos em ditadura militar, regime militar, e agora vem com uma fala aí que é de revolução militar. Então esses termos assim a gente tem que ter cuidado. Em filosofia analítica, vocês vão observar esses termos aí. E eu sei que o professor... né, vocês podem pesquisar, que é extremamente bacana quando fala de filosofia analítica, que é justamente uma análise da linguagem que é feita quando se utiliza esses termos, viu? Se de repente alguém pensar e falar assim, ah, mas isso é uma bobagem, e não, viu? A palavrinha, ela tem muito poder e muda a conotação. Pensem vocês aqui. Se eu falar para vocês aqui sobre regime militar, eu posso ter um conceito. Se eu falar ditadura militar, eu posso ter outro conceito. E se eu falar de revolução militar, eu tenho outro conceito.
Então, é bom nós estudarmos isso aí também sobre a filosofia analítica, hein? Então, na nossa aula eu vou dando aí muitas dicas, muitas falas aí para você. Essa próxima imagem que nós temos aí é da Jovem Guarda, né? E principalmente encabeçada também no Brasil, onde nós temos de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? Durante esse período aí da Jovem Guarda no Brasil. Seguimos na área da tecnologia. Nós temos aí extremamente forte, extremamente bacana, quando nós falamos aí desse conflito existente, né? Durante a Guerra Fria, que nós temos os dois polos existentes, não é? Estados Unidos sendo capitalista, não é isso? E nós temos aí a União Soviética de cunho socialista. Então nós observamos essa disputa política, ideológica, social, cultural, extremamente forte durante esse período aí, não é verdade? A corrida espacial, nós sabemos que o primeiro satélite, né, que vai à nossa órbita é Sputnik, que no caso são dos soviéticos, e depois os Estados Unidos têm que correr atrás, não é isso? E nós temos aí a ideia lá do primeiro homem a pisar na Lua, e nós sabemos que até hoje essa ideia ainda há controvérsias para muitos aí, quando se estuda essa questão aí, tá certo? Dentro da política, durante esse período, olha que eu estou falando só da década de 60, hein? Muitos acontecimentos. Na área da política, nós temos os conflitos regionalizados, como nós temos aí as guerras, né, na Coreia, onde nesse período que dividiu a Coreia do Sul e Coreia do Norte, como também o conflito no Vietnã, que nós temos também Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, a partir desses conflitos existentes. E nós vimos que a nossa questãozinha lá fala sobre o Vietnã, não é isso? E só um detalhezinho aqui. A guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdeu feio, viu? Na guerra do Vietnã, para os Vietcongues ou vietnamitas, não é? Eu sempre gosto de fazer essas observações. Às vezes nós temos que ter um pouquinho de cuidado, né? A gente sabe o tanto que os Estados Unidos perdeu complicadamente essa guerra do Vietnã, mas o cinema norte-americano, o cinema estadunidense, eles são extremamente perspicazes nessa situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí criou-se a figura do lendário Rambo, que ele vai no Vietnã e assassina, mata um monte de vietcongues, vietnamitas e tal, e resgata os reféns apenas como um herói. Então, às vezes, a gente tem que ter essa crítica na leitura também, nas nossas leituras, como também os filmes, a gente temos que ser críticos aí. Nesse período também nós temos aí o início da década de 60, o início da construção do Muro de Berlim, tá? Onde nós temos um lado aí existente aí da Berlim Oriental, que pertence à União Soviética, tá? E a Berlim Ocidental, que aí é dividida entre a França, onde nós temos ali a zona britânica, né? Precisamente da Inglaterra, e os Estados Unidos aí, que é dividido através do Muro de Berlim. Tá certo? Aí nós temos também, na década de 60, o ataque de Israel às forças da Síria, Egito e Jordânia, iniciando a Guerra dos 6 Dias, tá? Vocês podem observar aí que nós temos aí na figura, na imagem nossa, quando se fala do Estado judeu e o território ocupado por Israel. Até alguns historiadores trazem como a nova Guerra dos 100 anos, né? Porque esse conflito no Oriente Médio é extremamente sério e ainda irá arrastar ainda por muitos anos na história, mas isso é tudo conteúdo para uma próxima questão que nós trabalhamos aqui, né? Beleza? E aqui, como eu falei para vocês, já adiantei um pouquinho, é uma figura, uma imagem que tem dos 5 presidentes que nós temos aí relacionado no período da ditadura militar no Brasil, tá? Dentro da questão política, olhe bem, reforço mais uma vez, todos esses acontecimentos aqui, apenas acontecimentos da década de 60, tá? Por isso que nós temos que ter em mente isso aí e que vai influenciar de maneira global os resultados no mundo aí, tá certo? Agora vamos lá para a nossa questão. Analisar o comando da questão e analisar as alternativas, tá certo? Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial,
Movimentos como o Maio de 1968, aí eu falei para vocês, né, que aconteceu tanto na França, como aconteceu também nessa década de 60 nos Estados Unidos, foi um movimento extremamente efervescente, né? Ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Então, olhe bem, diferentes formas de participação política. Cada um manifesta-se na questão política aqui existente de diferentes formas. Então, olha só, seus slogans, tais como, abre aspas, quando pensam em revolução, quero fazer amor, fecha aspas, né? Tornava símbolo da agitação cultural dos anos 60. Então, vamos lá, cuja inovação relacionava-se. A letra A está assim. A contestação da crise econômica europeia que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. Por que essa alternativa ela está errada? Tá? Ela é errada por quê? Porque pós-Segunda Guerra Mundial há um processo de descolonização. Então, não há essa manutenção das guerras coloniais. Há um processo de descolonização. Nós estudamos neocolonialismo ou imperialismo antes da Primeira Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra é descolonização. A letra B, a organização partidária da Juventude Comunista visando o estabelecimento da ditadura do proletariado. Ela está errada porque a juventude, nesse período, eles não estavam interessados, muitas vezes, questão de comunista. Não. O discurso deles, principalmente nos Estados Unidos, era outro, era totalmente diferente. Por isso tem até aquela imagem que eu falei para vocês lá, né? Do faça amor, não ao dinheiro, daquela cultura hippie contra, né? O movimento contra a cultura aí, tá certo? Aí nós temos a letra C, a unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo o significado político ao uso do corpo. A defesa do amor cristão e monogâmico com fins à reprodução, que era tomado como solução para os conflitos sociais. Também essa alternativa ela está errada, essa parada aí está errada, por quê? Essa defesa do amor cristão e monogâmico, não. Lembra do slogan durante esse período? Sexo, droga e rock and roll. Então não tinha essa defesa do amor cristão e monogâmico. Ao reconhecimento da cultura das gerações passadas, que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças nos costumes. Também não há esse reconhecimento da cultura das gerações passadas, porque é um movimento novo que se surge, tá certo? É um movimento novo que surge aí a partir da década de 60, extremamente forte durante esse período, tá certo? Então, claro, obviamente, se eu comentei aqui 4 alternativas e eu deixei sem comentar, a resposta correta é a alternativa C, a unificação das noções de libertação social e libertação individual, tá certo? Belezinha aí? Fornecendo um significado político ao uso do corpo. Isso aí tem, tá? Isso aí é tranquilo, isso aí acontece. Por exemplo, o que me vem à mente aqui, nesse momento, são um grupo de manifestação feminista, onde quando tem reuniões de G8, G20, os países potentes, as mulheres, né, elas aparecem, né, mostrando seios e escritas no seu corpo contra a forma de discriminação, tudo que ocorre da opressão contra as mulheres. É uma forma de manifestação contra a questão política e social existente. Então, repito, olha o comando. Culminaram, esse movimento de 68 e a Guerra do Vietnã, culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Beleza? Um abraço, até mais, tchau para nós!